Bem-vindos a mais um episódio do incrível Postcast! Iluminados pelo Poste, eles dão a sua opinião da política, a economia, da higiene ao bem-estar pessoal. Passo então a apresentar o painel dos mestres disto tudo. Amândio Nunes, Pedro Leite e João Oliveira. Junta-te a nós enquanto procuramos responder às grandes questões do universo. Que fantástico ambiente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do incrível Postcast. Um podcast que não dorme. Podcast que não dorme. Pelas olheiras, por alguns de nós. Tá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do incrível Postcast. É o 12º. Já dizes bem o nome do podcast? Já alguma vez disse mal? Pá, no início saía assim um bocado roto. Saía roto? Sim. Ok. Agora está fixe. Já não sou roto. Olha, trouxeste exalo? Epá, a casa é tua. A casa é tua. Não, mas na última semana estávamos à procura do... Andava aí uma melga, não é? Uma melga e não sei se ele ainda está aí. Melgas. Eu acho que é a segunda vez que falámos nisto. No episódio com o Ivo Pinheiro falámos sobre o Mike. Era o Mike e o Melga. Já nem me lembro disso. Fogo. Não lembro dessa parte. Opá, mas realmente eu não gosto muito de melgas. São umas sanguessugas, filhas da mãe. Por falar em sanguessugas, filhas da mãe. Antes disso, 12º episódio, o tema hoje vai ser o populismo. É algo que tem vindo a crescer, a par com o descontentamento de uma grande fatia da população, potenciado por novas formas de comunicação, que deu voz e tornou mais acessível e mais democrático o acesso a nossas casas por meios não tradicionais, ou seja, já não é só televisão e rádio, existem muito mais meios, por exemplo, podcasts. Correto. Isso deu voz a muita gente e uniu a insatisfação a pessoas que apelam ou que se aproveitam dessa insatisfação. E o impacto que isso tem nos dias de hoje. Vamos tentar perceber o que é que faz sentido no populismo, o que é legítimo no populismo e o que é que as consequências que poderão ser um pouco negativas. No episódio anterior, nós fizemos um episódio engraçado, foi um episódio surpresa. Engraçado. Isso Não foi uma história engraçada, foi um episódio É engraçado, é diferente. em que nós pegamos em algo, uma estrutura que tínhamos utilizado uma vez, que era termos temas e escolhermos os temas, mas desta vez não fomos nós a escolher os temas, foram pessoas que eram supostos amigos do João Tiago, até foram. Colegas de trabalho. Colegas de trabalho. São até, amigos. até foram. E colegas de trabalho. Até E são foram. ouvintes também? Sim, alguns, depois outros, depois eu comecei a falar disso e ele, pá, vou ouvir. Porque Foi que curioso. João Tiago a falar na internet, a falar para a internet. O que é um podcast? É malta a falar para a internet. Pois é, eu Assim. fiz a tua tia. A minha tia? Não é? Sim. E então, eu aconselho a verem. Por acaso eu fiquei surpreendido com o nível das questões. Eu acho que eles têm mais jeito para colocar questões e para escolher temas do que nós próprios. Portanto, fizeram um bom serviço e acho que nós tentamos responder da melhor forma possível. Antes de nós avançarmos para o episódio, temos que falar novamente destas canecas. Ser chatos, novamente. Ser chatos. Os chatos falam sempre a mesma merda, não é? Canecas do incrível podcast, as nossas tromas de um lado e do outro, ravanadas com queijo. Façam as vossas encomendas, mandem mensagens privadas. Olha, quanto é que custa uma caneca? É assim, entregue. Eu tinha dito há dias que era 10 euros mais pi. Portanto, é que volta 13. 13 euros e 13 qualquer coisa, para quem não sabe. Sim. Ok, 13 euros e 14 entregue. qualquer coisa Em desses. Portugal continental. E se vierem Açores- buscar, Se vierem buscar, a casa do João Tiago, a casa de João Tiago, pá, tiram-se aí 2, 3 euros. uns 13 euritos, é isso? Tira-se o pi, se calhar, tira-se o pi nesse caso. Tira-se o pi. Ok. Está bem. E então já sabem, encomendem as canecas e vamos voltar então ao populismo. O que é o populismo? O populismo é o Kim Barreiros a cantar ou é o De- Jamalhoa? De uma certa forma, sim, é música popular. E o populismo na política é quando nós vamos ver
uma grande fatia da sociedade o que ela pensa, em vez de nós nos focarmos numa suposta elite. Ou seja, às vezes o sistema está feito para só uma elite manifestar as suas opiniões e para só as suas necessidades serem atendidas. Isso deixa uma grande fatia das pessoas de fora, Sem voz. e um líder populista é alguém que vai dar voz, ou supostamente dar voz, ou aproveitar-se dessa grande maioria que não está a ter voz. Está satisfeita com o status quo. Portanto, na base, até não é uma coisa muito má. Na base, é uma coisa muito má. Ou Na seja, teoria. há uma grande fatia da população que está descontente e há alguém que vai atender a esse descontentamento. É claro que isso encerra alguns perigos. Porquê? Porque muitas vezes o que está na base desse descontentamento são frustrações muito primárias e essas pessoas respondem a soluções simplistas. Ou seja, opá, há alguém que comete um crime, pá, vamos matar o gajo. Porquê é que isso é simplista? Porque para nós fazermos isso, nós estamos a acabar com o Estado de Direito. Porquê é que acabar com o Estado de Direito? Há pessoas que, nós vivendo num Estado de Direito, nós não pensamos que há outros países em que para condenar alguém não são necessárias provas, não é necessário um processo credível para chegar, olha, esta pessoa é culpada, portanto vai ser penalizado. O que acontece é, olha, eu não gosto daquele gajo vai ser preso. E aquele gajo, eu não gosto daquele gajo vai desaparecer. E quando nós partimos para soluções simplistas em que, olha, nós vamos abdicar das regras para fazer justiça assim rápida, isso tem consequências. Okay? Isso é uma solução simplista. Okay? Outra solução simplista é, olha, eu não gosto dos preços altos do whatever, isso acontece em alguns países, então vamos fixar o preço. O que é que vai acontecer? Nós não vamos incentivar a O que é isso, oferta. whatever? É um produto? Olha, dos amendoins. Olha, eu não gosto do preço dos amendoins. Não, Pronto, por acaso estão caros. vamos fixar o preço dos amendoins. O que é que acontece? Quem tem amendoins não os vai vender. E quem tem... Como termossos. E quem tem... E quem, Ou cornichons. e quem vai plantar... tipo, eu não vou trabalhar em amendoins porque não vou ganhar nada, que eu vou fazer outra coisa. O que é que acontece? Olha, antigamente o preço era caro. Agora não existe amendoins. Sim. Mas é engraçado porque, ou seja, nós não tínhamos os partidos até... Porque o populismo pode ser à esquerda ou à direita, e hoje descobri que Exatamente. existe populismo ao centro. E também existe populismo ao centro. Tens, e tens um partido hoje em dia que é apelidado de populismo ao centro, que é em Itália, que é o M5S, É das 5 estrelas. das 5 estrelas. Sim, 25 Conseguiu estrelas. 26% até numas eleições em 2000 e qualquer coisa. Ou seja, nós não tínhamos este sentimento de populismo tão assoberbado como existe agora. Ou seja, é um fenómeno relativamente recente. Tínhamos tido, e que as pessoas se lembrem, na Europa, um movimento deste género por volta da Segunda Guerra Mundial, não é? Com Mussolini, com Hitler, etc. Entretanto, existiu um período de grande crescimento da União Europeia que absorveu porque as pessoas sentiam-se a progredir na carreira, sentiam mais riqueza, etc. E esses movimentos acabam por existir um declínio. E é engraçado que hoje em dia as condições de riqueza o que é que foi? É engraçado, não é engraçado? É engraçado. Existem, ou seja, tu tens grandes fatias da população que têm acesso às coisas mais inovadoras do mundo, Que antigamente não tinham. que antigamente não tinham. Estudamos, temos Sim. carros, temos carro para o pai, para a mãe, para o filho. Temos telemóvel, temos televisão no quarto, na E casa de depois tens- banho. Pá, vestimos E tens uma- sapatilhas, Sim. roupa e não Temos sei o quê, e Netflix, estamos todos temos- Tens descontentes. tudo. E depois Temos tens razões para estar Sim. descontentes, mas Tens- queremos voltar a um passado em que andávamos descalços. E depois tens uma fatia, ou umas certas pessoas da população que efetivamente aproveitam este distanciamento, que é verdade que existe entre as classes muito ricas e muito pobres, e que se aproveitam no sentido também de terem alguma relevância política e falam sobre os problemas que são simplistas, não é? Porque nós dizermos opa, a luz está cara, ou existe um país que é inseguro, ou a imigração, existe muita imigração, devemos restringir a imigração. Não estamos a ser também corretos e humanos para com as pessoas que têm muita Humanos, dificuldade. e não estamos a ser racionais, porque em eles Portugal há falta de mão de obra. de alguns pontos da sociedade ou de problemas da sociedade que simplificam, não é? E que se aproveitam para ganhar grande Exato. relevância política. Ou seja, se na base ouvem uma grande fatia da população, eu acho que é correto. Eu acho é que depois manipulam as pessoas no sentido em que vão exacerbar essas emoções negativas e vão apresentar Muito soluções simples. que a história comprova que não resultam. Uhum.
ok? Por exemplo, outra coisa que eu acho que no populismo... São as redes sociais. Hã? Cresceu muito, não é? Sim, sim. O populismo cresceu Deu muito à voz. custa das redes sociais. Antigamente, alguém que tivesse... Falava para as galinhas e ninguém o ouvia, não é? Ninguém ouvia. E agora, E agora fala, não. fala para a internet e... E ouvem. Agora não. Uma coisa que eu acho que está a acontecer muito, que é o populismo está a contaminar os partidos que não eram Os populistas. tradicionais. Os tradicionais. O que é que acontece? No telejornal e os telejornais, os próprios mídias tradicionais estão a levar muito isso, que é um dia, faliu um banco nos Estados Unidos, vem uma crise financeira brutal. E as pessoas perguntavam, olha, Pedro, e eu acho que vem uma crise financeira brutal. Epá, é normal, se há um bocadinho de crise, haver um banco ou outro que vai ter problemas. Agora, os problemas que agora existem não têm nada a ver com os problemas que aconteceram em 2008. E eu lembro na altura, em 2008, quando começaram os problemas da crise financeira, que era uma crise mesmo muito, muito problemática, eu lembro que as televisões desvalorizavam isso. E neste momento parecia que era o fim do mundo em cuecas. E eu perguntava, será que daqui a um mês nós vamos estar a falar nesse assunto? Agora estão a dizer que vai ser o apocalipse. Daqui a um mês, o que é que vão falar sobre esta crise financeira? Bola. Fala-se muito até o assunto seguinte, depois fala-se muito até o assunto seguinte, depois fala-se muito até o assunto seguinte. E um partido populista, o que é que ele vai fazer? E eu hoje vou dizer que aquilo que ontem apareceu nas notícias, que é um escândalo e não pode ser, e não sei o quê, temos que tomar medidas. E no dia a seguir vem outra notícia e não vão dizer, não são consequentes, não vão dizer nada sobre o que disseram no dia anterior. E vão assim ao sabor da maré, sempre a puxar pelas emoções e nunca com, ok, vamos ter bom senso, vamos resolver o real problema, vamos ouvir as pessoas e agora vamos ter bom senso e vamos tentar encontrar uma solução que seja prática e não aqui uma coisa mega simplista. E acho que as pessoas estão cada vez mais irritadas e mais irracionais porque o próprio populismo alimenta o populismo. E isso é que me preocupa. Sim, é um bocado bola de neve. Bola de neve. E o Chega tem crescido à custa disso, não é? O Chega. Foi Mas, o maior Por exemplo. acaso falas nisso? É o maior mas exemplo não acho que que tens. está a contaminar os outros partidos não- que estão a ficar parecidos com o Chega em termos de... Contamina na forma de agir. falar, de agir, de abordar as questões. Sim. Eu há partidos que eu simpatizo e são mais do que um, estás a perceber? É mais do que um. E eu fico desiludido, às vezes, com quando eles começam a aumentar os decibéis, a dizer uma cena e passado uma semana já se esqueceram do que disseram na semana seguinte porque estão outra vez, porque agora está outro tema na voga. Por exemplo, há quanto tempo é que não se fala em incêndios? E eu aposto que daqui a 2 meses vai estar tudo, os partidos todos histéricos, os telejornais todos histéricos, a gente toda histérica a causa dos incêndios. Vamos chegar ali a setembro e outubro, parece que já não É Natal. o problema dos incêndios resolveu-se. Não se resolveu, porque há problemas estruturais que têm que ser resolvidos. Porque agora o problema é a questão de não conseguir comprar os aviões suficientes Já para está. Foi anunciado hoje. comprar uns 20. Compraram 70 e tal. Mas isso pode ser antecipado, esse problema. Porque é que não compram no inverno? Estão à espera que chegue o verão. Sabes que para- também quando há uma negociação há malta que está a forçar um preço e outro. Quando chega a um deadline, quem está a vender já pronto aceita. Outro problema é tu tens os aviões, depois não tens pilotos. Sim. Não é? Porque é que não estás a formar pilotos há mais tempo? Por acaso os incêndios é um assunto que eu não conheço aí muito. Pois, mas é... Não conheço, ou seja, esse problema que estás a falar. Queres que eu diga qual é o problema dos incêndios? Eu estava na Índia. E eu olho... Outra vez isso? Não, tu pareces o João Tiago, eu tinha uma história engraçada. Eu estava na Índia, Não, bebi 9 copos da... não. Mas a Índia é um país muito pobre e Sim, muito sim, caótico. sim. Opa, eu olho à minha volta e vejo tudo seco. E pergunto, olha, vocês aqui têm bombeiros? Não. Pá, então isto deve ser o fim do mundo, deve ser incêndios. Não. E ele disse, como é que apagavas o fogo? Onde é que estava a água? Não. Tipo assim, porque é que em Portugal é normal, com o aquecimento global, haver mais incêndios e não sei o quê? Mas porque é que em Portugal há incêndios como o caralho? É uma questão económica. Sim. Porque pela questão natural, se fosse só uma questão natural, opa, era muito reduzido. Portanto, em termos de leis, se nós desincentivarmos economicamente o crime, ok, a grande parte dos incêndios vão desaparecer. E eu acho que isso era a solução fácil. Olha, mas estavas a falar do Chega. Por exemplo, já agora, outra coisa, que é, também em termos económicos, antigamente as pessoas tinham vacas e cabras e não sei o quê, iam comer os pastos, estás a perceber? Pois, e agora? E não havia combustível. Ok? Então uma solução económica, tipo, se nós incentivarmos esse tipo de atividades económicas, Sim, mas pôs uma Outra vaca questão ou uma económica ovelha a pastar a Serra da Estrela toda é complicado. o que é mais Como é que caro? pões as vacas a pastar o eucalipto? O eucalipto também é outra coisa, que não é Não é autóctone. Pois. em Portugal, não é? Mas há uma indústria muito Olha, forte posso cá, dizer uma que é da cena? pasta do Sim. papel, É que- Lembrei-me agora. que é da pasta de papel, e
será que o que contribui para o país a pasta do papel, será que compensa o investimento que nós temos todos os anos a combater incêndios? Se calhar não compensa termos pasta de papel em Portugal. Mas as florestas de onde vem a Não pasta, ardem. Não ardem. Pois não. Sabes uma coisa? Isso quer dizer muito. Depois quer. Quer dizer muito. Pensem nisso, olha. Há uma coisa, há um exemplo lindo que eu, nas minhas viagens... Não é engraçado, é só lindo. O problema não é económico, o problema dos tudo é incêndios bom. não é económico. É económico, não é? Então, se o problema é económico, devemos resolver um problema economicamente e não com aviões. Mas existe já algumas políticas relativamente à plantação de espécies Existe. autóctones. Existe, não Mas podes ninguém- plantar eucaliptos e depois chegas ao céu, não podes plantar eucaliptos, está cheio de eucaliptos. Pois. Mas só para referir que os eucaliptos não são uma espécie portuguesa, nem da Europa. É que E um- tens eucaliptos, depois não tens koalas. Sim. Onde é que estão os koalas? E os pandas? E um país que é do Mediterrâneo e que não tem eucaliptos, que é a Croácia, que já andei lá de carro, É tem lindo, a Croácia. pinhais lindos. Mesmo. E arde. Não arde. Não vi nada arder. Mas tens lá pinhais de leiria, é? Olha, Não sei, de ler, não. olha, por exemplo, em Ou é o pinhal Piódon. de split. Olha, mas eu agora tinha uma solução para acabar com os eucaliptos. Era contratar, em vez de aviões, contratar koalas e pandas. Koalas e pandas, para comer aquilo tudo. Sim, mas depois no verão cheirava muito a churrasco. Olha, Mas diz- só uma cena. diz. Desculpa estar a interromper. Em Piódon, eu fui lá numa altura em que passava algum tempo que havia incêndios e era brutal. Tipo, tu vias tudo queimado e depois chegavas a aproximar-te à localidade e eram outras árvores. Sobreiros e carvalhos. Já não E não senti- ardia nada, ardeu meu. nada, Não pois. ardia nada, meu. Tipo, o problema dos incêndios é um problema de eucaliptos. Eventualmente. É um problema económico. económico. Ou seja, eu acredito muito na economia. Se o Estado resolver o problema económico com medidas económicas, eu acho que não vai ser necessário todos os anos haver aviões e bombeiros e não sei o quê. Pessoas que morrem na Mas há incentivos para queimar as florestas que não pode haver. Olha, vocês estavam a falar há bocado que os partidos populistas Estavas a vão um falar dos bocadinho... dias falados Chega. Vão atrás, exatamente, do Chega, que iam atrás um bocadinho da maré. Eu Impõe a abri agenda. aqui o O plano, Chega impõe a agenda. o plano de Exatamente. governo do Chega, que toda a gente falou na altura que era super reduzido, tinha umas páginas, enquanto que outros partidos Não, a tinham... última linha é vai-se indo, vai-se vendo, não era? E já que vão a reboque, coisas que falam lá, simples, não é? Ou seja, implementação de políticas de imigração restritivas, exatamente depois da guerra na Síria e naquela zona do Líbano, etc., onde existiram as populações todas a fugir para a Europa. Restrição dos direitos dos imigrantes para proteger o desemprego e as populações que são do será que país que já não protege? conseguem arranjar emprego, porque hoje em dia o que é que acontece na Europa? É necessário emprego super qualificado. E tu vais, e muitas vezes essa população já não. A população de Portugal, por exemplo, em Portugal tu vês isso. Os condutores de Uber os de Uber e de Bolt. Volt, etc. Por não são acaso- portugueses. não, É no isso, Bolt, são no brasileiros, Bolt, são os no paquistaneses, Bolt. etc. No outro dia um tipo que me explicou isso, que é na Uber eles são muito rigorosos em termos de documentação e na Bolt é mais à balda. E então o pessoal assim com menos papéis vai para a Bolt. O que acontece? Ou seja, há muita população da Europa que já não quer fazer esse tipo de trabalho. Mesmo tendo qualificação, não tendo, para fazer esse tipo de trabalho, não querem fazê-lo. Preferiam estar a fazer. Ou seja, os partidos populistas acabam por aproveitar O que é dizendo que querem... aconteceu em Inglaterra? Em Inglaterra, os populistas trouxeram o Brexit, ok? Uhum. E trouxeram com, o dinheiro que nós estamos a gastar com a Oreo é para o Serviço Nacional de Saúde. Não foi. Todos os problemas vão ser resolvidos com isto. O que é que aconteceu? Deixaram de ter comida nas prateleiras, deixaram de produzir, não tem mão de obra. Tem mão Os de obra. não tinham camionistas. Tem um Tem caminista. nada, meu. Tipo, isso é mesmo a populista. Vão resolver os problemas todos com o quê? Com uma solução que vai trazer mais problemas. Depois tinham aqui um reforço de medidas de segurança. Pronto, aqui não concordo muito que eles podiam, não é muito aproveitável, porque Portugal também é um dos países mais seguros do mundo. Sim. E no entanto passam a imagem que não é. Exatamente. E depois temos a saída da União Europeia, mas pronto, isto são os países. A saída da União Europeia, o Chega, por acaso acho que é um partido europeísta. Pelos vistos, não. A sério, tiraste Não, isso? os opostos, ou seja, que os extremistas normalmente pedem a retirada. O PCP também é pela Normalmente retirada, pedem. não é? Não. E mesmo os movimentos dos partidos de extrema-direita são quase todos pela retirada. No entanto, em Portugal,
existe Eles uma... podem não se pronunciar exatamente, mas está lá, mas pretendem que Há muitos países em que há descontentamento com a União Europeia e os partidos populistas são contra a permanência na União Europeia. Embora com o Brexit, como aquilo deu a asneira, houve muitos partidos populistas que fizeram... Voltaram atrás, né? Voltaram atrás. Mas em Portugal é dos países onde existe mais aprovação da União Europeia. E então eu por acaso tinha a ideia que o Chega era a favor e faria disso um partido populista. Porque o povo quer estar na União Europeia e nós somos a favor da União Europeia. Como é que um partido faz, sendo contra a União Europeia, depois de ter eurodeputados? Pá, é Um ir bocado de lá... cinismo, não? pois que eles estavam, eles diziam, eles falavam É arrebentar isso por nos dentro. debates. E eles estão lá no debate, eu sou contra eu estar aqui. Sim, e ele diz, mas porquê é que vocês não saem? Existiu durante o Brexit o processo e eles diziam, mas porquê é que você está aqui a discutir? Não, nem devia estar aqui. Eu vim aqui para dizer que não aceito estar aqui. Mas sabes que eu percebo a posição deles. Eles querem entrar no sistema e correr o sistema por dentro. Não é? Tipo, eu sou contra isto, então como é que eu vou fazer? Vou fazer democraticamente. É o colega tóxico. Então fazer o que é que eles fazem lá? Começam a desligar as tomadas dos computadores e não sei o quê? Eu percebo. Minar por Atenção, dentro. eu não concordo muito com momentos populistas, mas o momento populista, se quer que a sua agenda tenha impacto e se quer que isso seja feito de uma forma democrática, eles vão a eleições, ganham as eleições e depois, se estarem lá dentro, vão tentar desmantelar aquilo. E eu percebo, apesar de que parece à primeira vista que é uma coisa estranha, mas eu acho que não. Tipo, se eles querem agir democraticamente, acho muito bem que sejam eleitos, chegam lá e boicotam aquela porcaria. E, o populismo, se calhar, é a forma mais fácil que os partidos encontram para chegar às pessoas, não é? E estes partidos mais pequenos, os não tradicionais, é a forma que eles têm de crescer em Portugal. Sim, mas, Portugal mas por exemplo... Os honestos sim, Normalmente dirias, por exemplo, vou-te dar um exemplo. Vou dar um exemplo. No meu trabalho, quando alguém chega com... Começa sempre assim, no meu trabalho. Nós todas as semanas temos planos de ação, é uma parte comercial. Para o fim de semana, não é? O que é que vou fazer no fim de semana? Para o fim de semana ou para a semana, whatever. Lá está, mais uma vez aqui o whatever entra. Whatever. E quando me propõem algo muito simples, eu desconfio. Porque eu disse, isto não tem... Porquê é que eu não cheguei a essa conclusão? Estás a perceber? Tipo, eu pergunto-me sempre, e depois de fazer alguma análise, né? Porque é o meu departamento e eu percebo o que é que estou a fazer, lá acabo por perceber que às vezes as pessoas dizem, olha, mas porquê é que não faz isto? Isto é tão simples, mas não é, porque aquilo impacta. Às vezes algumas ações têm impacto nas equipas, na expectativa, têm impacto mesmo no consumo de horas, etc. E o populismo é a mesma coisa. As pessoas, e indo buscar o que tu estás a dizer, que é o populismo cresce porque oferece medidas simplistas. Fáceis de compreender. Sim, fáceis de compreender. A questão é que, será que as pessoas questionam a simplicidade? Porque não querem saber. Quando alguém está revoltado, achas que pensa? Dizem-te assim, tu gostavas... Sou revoltado, não quer pensar. Nós Quer sangue, é isso, é sangue. Nós tivemos essa discussão ainda há pouco tempo, que é, nós pagamos demasiados impostos. Era bom que alguém chegasse à nossa beira e dissesse assim, olha, não vais pagar tantos impostos. É pá, porra. Qual é a contrapartida? Sim, qual é a contrapartida? Não, as pessoas não perguntam. Claro, qual é a solução? Elas querem é que baixem os impostos. Né? O populismo, se for bem feito, termina aqui. As pessoas revoltam-se. Nós vamos baixar impostos, claro. Agora, quando as pessoas questionam... Nós vamos criar um partido e vamos baixar impostos. O partido do incrível podcast. As pessoas questionam... Atenção que nós somos a favor de que sejam... Sim. Que se baixem, mas tem que ser uma coisa responsável. Exatamente. Porque com pés e cabeça. Lá está, o Chega não apresenta medidas que compensem a baixa de impostos. Exatamente, aquela coisa vai-se vendo. Se eles chegassem ao poder, depois via-se o que é que se fazia. Por exemplo, eles são contra eles acabavam com o Ministério da Educação e acabavam com o ensino público e não sei o quê. Mas depois os professores do ensino público vão para a rua e eles dizem, porque os professores... Peraí, há aquela coisa que não bate certo. As pessoas questionam, se aderem ao populismo, aquelas ideias populistas. E depois são ideias incoerentes. E esse populismo, atenção, um populismo que eu vou ouvir o povo e vou-lhe dar voz, espetacular. Agora, se tens um partido que ele está irritado, eu vou torná-lo ainda mais irritado, vou dizer que lhe vou resolver o problema. E na realidade não vai resolver o problema absolutamente nenhum. Porque provavelmente, quando chega ao poder, não vai servir o interesse de quem estava revoltado. Pelo contrário, ainda vai espezinhá-lo ainda mais. Ou seja, um partido que vem dizer assim, de liberdade de expressão, eu posso protestar e não sei o quê. E depois esse partido é um partido que tem uma ideologia não liberal, e a sua ideia é implantar a ditadura, então as pessoas, eu quero ter voz e quero protestar, está bem, mas aqueles que tu apoias, se chegarem ao poder, vão acabar as eleições, ou as eleições livres, e aí tu não vais falar coisíssima nenhuma. Sim. Acho que isso é interessante. Ou seja,
Estão a ser enganadas. As pessoas estão a ser enganadas. Sim, exatamente. E não sabem. Qual é que é a Estão a ser forma? Nem se importam. Estão a ser enganadas. Mas a única forma de combatermos isto é através do combate à ignorância, porque as pessoas, se tiverem literacia, se tiverem... Exatamente. Não consegues combater a ignorância. As pessoas são... O que é que vais dizer? Burros everywhere. Há muitas pessoas burras. Pois é. Não, mas As uma pessoas não das... se querem chatear. Eu não acredito nisso, mas acredito que há muita gente que não quer saber. Sim, é. Olha, tem uma história... Isto não é ser burro? Tem uma Isto não é história, ser tem, burro. tem uma história no meu condomínio que é: opá, o cabo de aço do portão rebentou. Opá, e Não, então... não era uma poia, ninguém quis saber. Não é isso. Pá, a minha mulher trabalha por turno, não é por turno, mas pronto, às vezes trabalha à noite, chega mais tarde, chega, ei, olha, o cabo de aço rebentou. Eu, está bem, amanhã eu penso nisso. E houve lá gente que foi lá 1 da manhã e o cara se mexer naquilo e levantaram, estás a perceber? E se fosse para abrir uma folha de Excel, não abriam, levantam-se para ir lá mexer no cabo de aço do portão e não sei o quê. Quando no dia seguinte ligamos para o administrador, olha, o cabo de aço rebentou, por favor, manda um técnico resolver isso, não é? Mas para abrir uma folhinha de Excel Não e fazer... Não, É complicado. o pessoal não quer fazer esse esforço. Agora, burros eu não acredito, mas pessoal preguiçoso, aí eu concordo. Isso faz as pessoas burras. Mas tens razão, o populismo, eu concordo contigo, Mas olha que o é mais populismo informação, é pensarmos, é termos bom senso. Ficou a ser muito praticado por esses partidos menores, mas tu vês partidos tradicionais também a fazê-lo Muito, antes cada das vez eleições. mais. Né? Tem aqueles Cada movimentos vez populistas, vamos acabar com não sei o que, não sei o que mais. Eu acho que agora a maior parte dos partidos são populistas e isso é que me entristece. Entristece muito, por acaso, fico triste. Partidos que eram responsáveis e que sabem que se forem responsáveis não vão aparecer nas notícias, não é? E vão ser penalizados. Olha, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu não gosto, okay? De um político que eu não gosto, que é o Rui Rio. Eu, sinceramente, não gosto do Rui Rio. Na altura do Covid, ele tentou ser não populista. O que é que disseram? Ele não faz oposição, não faz uma oposição ativa, ele não sei o quê. Ele até me chegaram a dizer, ele é um socialista disfarçado, e não sei o que é que ele fez. O que ele tentou foi não ser populista. Não é? Sim. Hoje em dia... Sempre que ele achava que havia uma medida do PS que era válida, ele não ia contra só por ser contra. Pá, e atenção, Concordava. e eu que não gosto dele, e eu admirava essa faceta dele, vou-te- admirava-me. Pois é. Um líder que diz assim, olha, esta ideia é boa, pá, apesar de ser ali do partido ao lado, e eu gostava de votar numa pessoa dessas. Olha, e lembras quando a oposição ao Sócrates era Manuel Ferreira Leite? A pessoa menos populista que podes encontrar e teve 0 hipóteses contra a fera que era o Sócrates. É verdade. Populismo. Populismo puro. E eu, por acaso, nunca votei no Sócrates, e ainda bem. Ia ser um tiro Sim, no pé. sente-se muita diferença da tua falta de voto no gajo. Mas Sim. tu, por exemplo, mas este crescimento... O Sócrates já cheirava muito a populismo. Foi, era tudo. Sim. Sim, Não me lembro cheirava em muito. concreto que eu estou a sofrer daqui. Eu já tenho Olha, amnésia. em 2008 veio a crise E o financeira e o ele em pupilo- 2009... O pupilo agora, ele tentou formar no pupilo, mas acho que não vai chegar lá. Olha, em 2008 vem uma crise brutal e em 2009 ele começa a abrir os cordões à bolsa e pensa assim, este tipo é maluco. E depois, já se falava em FMI e ele a falar do Ignorava TGV ele, que tem que ir assim. para a frente. Este tipo é maluco, meu. Este tipo não Ignorava. faz a menor ideia. Sim, sim. Ok, e o que é que aconteceu? Teve maioria absoluta com essas políticas completamente irracionais, naquele período em específico, completamente Sim, irracionais. sim. Empurrava o problema com a barriga e depois logo se via. Depois foi obrigado a chamar o FMI. Foi obrigação. E não queria, foi o Teixeira dos Santos, o Ministro das Finanças, que o obrigou a chamar o FMI. E ele nunca perdoou isso. Mas diz uma coisa, nós até agora estivemos Uma a coisa. falar sobre populismo mais ao nível da político. Político. Mas Ao nível dos clubes, o Vale Azevedo, o que é que ele fez? O Vale Azevedo também aqui. Foi o maior populista que houve em... Então o Vieira também. Olha, outro. Não, o Vale Azevedo, outro que era populista e eu respeitava mais Sabes, ou menos. O Bruno de Carvalho. Era outro populista. Era tolo, mas no entanto ele ouvia as pessoas e era aquela pessoa que dava voz às pessoas comuns, tentou tornar o Sporting menos elitista. E o que é que o Vale Azevedo fez? Olha, o povo quer isto e eu vou fazer isto e vou enganá-los a todos. Olha, mas e o Pinto Costa não é populista? Uma das características do populismo é tu encontrares um inimigo para unir. É verdade. Unir Nós contra eles. Pronto. Essa o medida norte populista. contra o sul. Nós contra eles. Contra a capital. É uma medida Isso, populista. É uma medida populista para exacerbar as emoções E unir a. e para culpar pessoas externas que na realidade não têm culpa nenhuma. Isso é populismo, é verdade. É verdade. Futebol Nesse também aspecto, é um bom exemplo do populismo. nesse aspecto, o Pedroto e o Pinto Costa eram populistas. E pronto, agora são menos que intervêm menos, mas é verdade. Não é só o Vale Azevedo.
E o que eu ia dizer era... Onde é que vias mais populismo? Não, ou seja, temos a este nível macro, temos estes exemplos que não devemos até seguir, mas depois... Eu, por acaso, mas devemos estudar. Sim, mas depois tens um nível da população, né, que hoje em dia tem acesso à informação e que... E às vezes são turpadas, não é? As fake news, o Trump, não é? Sim, ou seja, existe uma manipulação da informação. Há pessoas que querem acreditar em fake news. Pois. Você já falou. Mas há pessoas que leem o que se passa no Facebook como se fosse verdades absolutas. Exatamente. Pois. Aquilo não tem... Olha, mas não é grave ia ser convidado hoje. A sério, tipo, ele às vezes mostrava-me notícias, eu assim, ei, olha, Quem é que queria ser convidado? O que faltou hoje, teve um problema de saúde. Ele às vezes diz-me assim, assim, olha, desculpa lá, mas onde é que tu viste isso? Ele vai-me assim a sites, eu assim, olha, mas esse site, quem é o tipo que escreveu isso? E não sei, mas tu ligas à BBC, tu ligas à não sei o quê, eu não sei o que mais e tal, e esses gajos mentem todos, está bem, mas esse gajo tu que não conheces de lado nenhum, que base é que ele tem? Mas estamos a falar de internet e de redes sociais, mas mesmo fontes de mídia são deturpadas, não é? Nos Estados Unidos que se passava com a Fox News, aquilo também era... Que foi provado agora que era tudo deturpado. Era tudo conduzido por... É um canal populista. E não é penalizado por isso. E é pena. Sim, mas atenção, não perde mas os valores da liberdade e da democracia também não permitem, ou supostamente, que existe esse tipo limitar de essa liberdade. Exatamente. Não permite a censura, mas permite que as coisas sejam desmascaradas. Mas as pessoas não querem que seja desmascarado. E há outra coisa também que eu acho que é muito importante em relação à Fox News, que é, durante muito tempo, os média tradicionais, e daí a gênese do populismo não é totalmente errada, não dava voz, ou seja, alguém que está descontente com alguma situação tem zero tempo de antena, ou tinha zero tempo de antena, a não ser que hajam canais mais populistas. A questão é, esses canais mais populistas, sejam eles partidos, sejam eles mídia, são sérios ou não são sérios? Porque se forem sérios, ok, o irem escutar uma franja da sociedade que não está a ser ouvida, na Gênesis até é uma coisa interessante, porque antigamente para tu ir à televisão era uma coisa bastante complicada e tinhas que ter ideias muito alinhadas com o sistema. Alguma coisa que fosse fora do sistema era completamente ignorado. Agora... também não está certo. Não. E tem aqui outra questão que me lembrei agora, que é, nós assistimos mais recentemente ao crescimento dos movimentos populistas de direita, ok? Mas também existem de esquerda. Sim, existem de esquerda, mas porquê que neste momento na Europa não existem movimentos populistas de esquerda? É uma boa questão, porque... Eu acho que está mais associado à extrema-direita. Sim. Sim, mas por exemplo, o que é que um argumento que pudesse ser populista de esquerda, por exemplo, um nacionalismo, né? Nacionalizar as coisas. Porquê é que a população europeia não vê isso com... Porque isso seria um dos principais argumentos. Porquê é que hoje em dia não se fala, não vês ninguém a falar sobre nacionalizações? Eu tenho uma teoria. Diz. Follow the money. Os movimentos populistas que agora estão em voga são financiados por quem? Quem é que financia a Le Pen? Quem é que financia a Le Pen? Não sei quem é que financia. Eu não a Rússia. Quem é que financia o Salvini? É a Rússia. Certo. Quem é que interviu nas eleições nos Estados Unidos? Foi a Rússia. Quem é que interviu no Brexit? Dizem que interviu, não é? Sim, Trump diz que não. Há provas, mas há provas. Quem é que interviu no Brexit? Sim, foi Trump. Quem é que financia? E mesmo nos Estados Unidos, sim, quem são as pessoas que metem dinheiro em questões populistas? Quem são? Também existem pessoas um bocado mais à esquerda. Por exemplo, o George Soros é uma das pessoas um pouco mais à esquerda. Mas repara uma coisa, por exemplo, a família Mercer. Ok, podes ir por aí, mas por exemplo em Portugal tens um Partido Comunista que à partida também existiriam indicações que era financiado pela Rússia, que nem sequer tem nada a ver, nem são, um é de direita e outros são de esquerda. Era financiado pela União Soviética, era. Sim, e tu não vês o Partido Comunista aqui com grande relevância política, por exemplo. Mas neste momento é financiado pela Rússia? Já foi pela União Soviética, neste momento é financiado pela Rússia? Então porquê é que defenderia ideias que são da Rússia? Porque eles são contra a NATO. Tudo o que seja contra os Estados Unidos e contra a NATO... Ainda apesar de não ser a União Soviética... Mesmo que eles não gostem da Rússia, temos são contra a NATO. Ao Pimbas. Perguntar ao Pimbas. Essas conversas já eu tive com ele muitas vezes. Tudo o que seja NATO eu sou contra. Pois. Ou seja, ali a questão contra. É mais o anti, não é? É mais o anti. Agora,
em termos do que segue os movimentos financeiros e não só os movimentos dos hackers e não sei o que, é a Rússia. E a Rússia, por acaso, tem apostado mais. Por exemplo, E já agora porquê? Mas tu também não podes... Porque são movimentos mais destrutivos, neste momento são mais destrutivos para aquilo que nós consideramos que é as democracias ocidentais. Mas tu também estás a falar da Rússia, mas se calhar queres englobar aí outro tipo de países, como o Irão, como outro tipo de países. O Irão influencia menos. O Irão influencia não, menos. mas ou seja, mas tu mas se puder também influencia. Bem, ou seja, o Irão, a Coreia do Norte, a China, a Rússia. Ou seja, tu tens que ver quem é que cria esse tipo de financiamentos. Não há de ser só a Rússia, há de ser mais países, não é? Ou seja, mas é um conjunto de países até será cada vez menos a Rússia, não é? Minar aqui a... É a melhor forma de minar. E aliás, e muito bem, em termos puramente egoístas, nós estamos a ver uns Estados Unidos que é uma potência enorme em termos militares, e tens a Rússia, pá, que neste momento, em termos económicos e políticos, nem chega aos calcanhares dos Estados Unidos. E com esta questão dos hackers e da desinformação e não sei o quê, pá, minou completamente o sistema político dos Estados Unidos. Tipo, foram brilhantes. Estavas à procura foram brilhantes. E normalmente apoiam pessoas mais populistas de extrema-direita. Se eles apoiarem, se o dinheiro seguir e quem tem cabeça, ideias e financiamento, se essas pessoas apostarem no populismo de esquerda, eu tenho a certeza que o populismo de esquerda também vai disparar. Olha, um exemplo do populismo de esquerda. Tens o Brasil, que é um país de extremos. Tens o Bolsonaro e o Lula. O Lula também não é populista. Também é populista. Um exemplo, sim. Também é populista. Mas é um populista mais moderado. Pelo máximo de populismo, tens o Trump, tens o Bolsonaro a seguir e... Quem é que tu achas que é mais... O Lula é populista. O Bolsonaro há de ser mais, não é? Mas entre o Lula e o Bolsonaro, quem é mais populista? Mas o Bolsonaro, sim. Ou comunica mais esse populismo. Sim, mas o Lula também será. O Lula também apela às bases. Mas sabes também. que, por exemplo... E quem é que é mais destrutivo? Quem é que é mais destrutivo para a democracia? O Bolsonaro. Quem é que não aceitou ou minou o resultado das mais eleições? ou menos. Em termos de poder judicial, quem é que interviu no poder judicial? Olha que o Lula... Mas quando tu falas em minar a democracia, depois tu tens os ex-governos de Lula que também não foram nada éticos na parte dos financiamentos e das... Não foram eles, mas olha, veste esta coisa. É muito importante no sistema político haver uma separação entre o poder político e o poder judicial. Quem é que estava no poder? Quem é que estava no poder quando aconteceram esses casos todos? Era o PT. O Partido Trabalhista estava no poder. E o poder judicial conseguiu investigar e fazer o impeachment à Dilma Rousseff, ok? Então aí eu pergunto, quem é que passou mais legislação contra a corrupção? Atenção, eu não sou a favor de Lula, principalmente em termos económicos, mas quem é que passou mais legislação contra a corrupção e quem é que passou mais legislação que permite cortar na transparência? Quem é que incidiu mais? Quem é que condicionou mais o sistema judicial e quem é que deu liberdade ao sistema judicial? Portanto, nesse aspecto, Lula, sendo populista, porque é populista, okay, é alguém que mina menos o conceito de democracia do quem é que aceitou as eleições e quem é que aceitou o impeachment. Ok, não foi para as ruas fazer a revolução, mas aceitou mais ou menos, tanto revoltados, aceitou mais ou menos, e que aceitou depois o resultado das eleições. Olha, nós perdemos as eleições, e quem é que não aceitou? O outro fugiu para os Estados Unidos. Portanto, fugiu, mas deixou cá atrás um lastro, sim, não é? Sim, portanto, quem é que mina mais a democracia? Pronto. Mas já reparaste que em países onde não existe aquele sistema político de direita e esquerda... Por exemplo, na América tens os democratas e tens os republicanos. São os dois de direita, curiosamente. Hã? O Partido Democrata em Portugal era de direita. Sim. Nos Estados Unidos é de esquerda, mas em Portugal seria direita. E o que acontece é que nos países onde existe uma Assembleia Representativa da população com muitos partidos, não tem tanto esta exacerbação dos extremos. Do sim e do não. Não tem extremidades. E Itália? Hã? Itália. Lixaste-me. Mas é uma exceção. Sim, é uma exceção. Mas não é comum veres no resto da União Europeia, por exemplo, casos tão extremos de extremismo. Ou seja, até podemos acabar por assumir que estamos bem servidos, não é? em termos da Assembleia. Da representatividade. Sim, do povo. Sim, também isso, a cena de extremos, depois às vezes acaba-se por sentir mesmo em termos de violência, não é? Nos Estados Unidos e no Brasil tiveste aquilo que tiveste e isso não sentes no resto da Europa. Na Europa, não é no para resto. Já, felizmente. Porque o nível de stress e de raiva está a aumentar. Para já não tiveste, ainda bem. Mas as ideologias estão um bocado divididas, não é?
Sim. Não é... E tem que se coligar para chegarem ao Ali poder. só há aquela hipótese. Tu és contra mim ou és... Pois é. É isso. Pois... Então, aí tens esses exemplos na América em que depois as próprias cafetarias, né? Metem um café Obama ou coisa, e ali fazem uma sondagem. Olha, para a nossa empresa de sondagens já... Mas já reparaste que mesmo Olha, nos fazer Estados sondagem Unidos... com café, se calhar é uma boa ideia. Mas que nos Estados Unidos havia mais colaboração entre os dois partidos e melhores relações do que agora existe. Eles agora odeiam-se. Tipo, tanto é... Tipo, os ex-presidentes, antigamente, os ex-presidentes nos Estados Unidos davam-se todos bem. O Bush, o Clinton... Pronto, mas se calhar isso agora com as redes sociais e com o populismo, o crescimento do populismo, está tudo revoltado uns com os outros e odeiam-se todos uns aos outros. Esse é o problema do populismo, há uma altura em que tu não consegues dialogar. Exatamente. Aliás, tu já viste o Ventura nos debates. A única coisa que ele faz é eleva o volume, os decibéis. É impossível haver troca de ideias, e no meio das trocas de ideias ele manda aquelas frases fortes, tal, que ficam no ouvido. Fazem os clipes, põem no Instagram. Mas em termos de, olha, eu vou ouvir a tua ideia, não é? E depois eu vou contrapor. Agora, tu vais ouvir a minha ideia e vais contrapor, ok? E um populista nunca gosta muito desta questão das ideias, só frases fortes, coisas simplistas, e isso... Tem que haver sangue e é isso que vende. É isso. E eles vivem um bocadinho disso. E quanto mais o volume aumentar, não é? Menos ideias vão haver, mais ódio vai haver. Olha, uma pessoa que também que era muito populista à esquerda era a Joacine. A Joacine Catar Moreira era de esquerda e era extremamente populista. Qual era o grande problema dela? É que as causas que ela defendia são defendidas por uma minoria muito pequena da população. Mas se ela apelasse uma base mais alargada e se tivesse financiamento por trás, ela poderia ter sucesso. Só que ela, só meia dúzia de gatos pingados, é que ela ouve. Eu acho que ela não era livre dentro do livro. Não sentias isso? É mentira! É mentira! Mas até era bastante populista também. Era. E também vivia bem no meio da gritaria e no meio do escândalo, e atenção, que ela até pode ter ideias. Toda a gente tem ideias válidas. A questão é saber. E tentava ter ideias válidas, que há pessoas que não tentam, mas era populista também. E levava muitos decibéis e não se resolvia coisa nenhuma. E não conseguem ouvir. É isso, vamos resumir. Vamos resumir. Portanto, já perceberam que o João Tiago não gosta de populismo, já perceberam que o Amândio não gosta de populismo. Eu gosto de música popular. Isso é diferente. Agora estamos a chegar aos Arraiais de Verão, Kim Barreiros, Amalhoas. Pá, esse música popular eu gosto. Populismo nem tanto. Acho que é potenciado por pessoas que são burras. E eu estava agora a tentar lembrar quem é que era o tipo... E música popular, já viste a nova do Kim Barreiros que ele declara bocage? Não. Tens que ouvir. Tá bem. Ouçam. Pomos aqui. Vamos pôr agora. Sim, acaba com essa música, em vez do habitual genérico. Estava a lembrar, sabes que uma vez estava a fazer voluntariado no bairro Pinheiro Torres, e que, para quem não sabe, o bairro Pinheiro Torres é um supermercado de droga, e estavam lá as pessoas que não eram traficantes, eram as pessoas que viviam lá. E elas estavam todas malucas porque ia tocar um tipo à furada, não é? E estavam a pedir dinheiro, que era tipo aí 2 euros para irem passarem o rio de barco, para irem lá ver. E eu agora estava a tentar perceber quem é que era, mas elas eram todas apaixonadas por ele. Era um cantor de música popular, está-me agora a falhar. Quem é que seria? Mas pronto. Não interessa, pronto. Não era o Emanuel. Não era? Não era. Também não era o José Malhou, agora falha Marante. Também não era o Marante. Também não era Nel Monteiro. Também não era o Nel Monteiro. Pronto, o Marante era comando. Porque no outro dia a melhor música de música popular, saltando no pleonasmo, é o Som de Cristal. Como é que é Som de Cristal? Em que ele descobre que a mulher era a mulher da vida e depois ele passa mais à frente a ser o chulo da própria mulher. Quem é que escreveu? Mas qual é a letra? música? Som de Cristal. Olha, cantei um bocadinho. Opa, não sei, não tenho jeito para cantar. Mas nós fazemos um clipe à volta disso. Não sei, pá. Podias tentar. Qualquer coisa, mulher da rua e isso. Mulher da rua, está bem. Pronto, agora vocês já perceberam, não gosto de populismo, e eu aceito populismo e acho que na base é espetacular, vocês também. Opa, é ouvir uma franja da população que não se sente ouvida e que está muito revoltada. No entanto, canalizar essa revolta
contra a própria população com soluções simplistas. Ou arranjam um saco de boxe. Eu acho que isso não é bom e eu vejo com muita preocupação esta revolta e tanto populismo e tanta irracionalidade, e tenho principalmente pena que partidos que não eram populistas se estejam a tornar mais populistas. Há muito mais que podemos falar sobre isto, portanto nós gostávamos que vocês fizessem comentários, fizessem-nos chegar as vossas ideias e até provavelmente no futuro até podemos voltar ao tema e tentar incorporar as vossas opiniões. E acho que estamos aqui fechados. Qual é o tema do próximo episódio? Já vos lixei. Não, a mim não me lixaste. 13º episódio. 13º episódio. É sobre o azar? Hã? É sobre jogos de azar? Não. Então é sobre... Não, Vamos falar sobre empresas familiares. Empresas familiares. Mas... Pode ser empresas familiares. Sim, empresas familiares, mas até de pessoas que vêm de fora e fazem um bom negócio, não é? Sim, casos de sucesso, empresas familiares. Empresas familiares, exatamente. Ok, está bem, está fechado. Está fechado o tema. Agora temos que arranjar a empresa familiar para falar sobre isto. Agora estamos lixados, não é? Porque eu na minha família não tenho nenhuma empresa. Nem sou empreendedor. Está bem, então pronto, próximo episódio, empresas familiares. Nós não parecemos muito entusiasmados porque ainda não preparamos o próximo episódio, mas tenho a certeza. Também não preparamos este, por isso. Tenho a certeza que vai ser um tema entusiasmante. Está bem? Então, muito bem. até à próxima. Não se esqueçam, rabanadas com queijo. Hein? Rabanadas Forever. com queijo. Burros E já everywhere. estamos a preparar a próxima temporada, ok? Que vai ter- Sim, porque isto é por temporadas. E vamos mudar o temporada. cenário, não é? Pois, isso ainda vamos ver. Portanto, se alguém quiser patrocinar um novo cenário ou mais, ou se alguém quiser dar tens de novas falar ideias. com empreiteiros. Vou falar com empreiteiros. Normalmente os empreiteiros são tipos Eu mais ouvimos falar que isto de falar para a internet é por temporadas. Por isso vamos fazer a primeira temporada, vamos de férias e depois avançamos para a segunda temporada. Exato, somos pessoas muito modernas. Está bem? Tá. Vamos Então lavar pronto. isto. Vamos fechar isto. Então estamos à espera de ouvir a voz do povo para trazer um pouco de Nós populismo positivo. podemos ser populistas agora. Exatamente. Trazer a voz do povo para sermos populistas. Queremos no falar sobre sen- sangue, mandem-nos No temas. sentido positivo. No sentido positivo. Sim, sangue positivo. Olha, no outro dia, Diga. vi lá um imigrante na loja. Ei, é fogo. Eles não deviam estar cá, pá. Então o quê? Tinham metido um aço e estava na lua. Ai, não deviam estar cá, isso era a intervenção populista. Não, tinham metido um aço e estavam na lua. Sim, Não estavam sim, cá, sim, estavam sim. onde? Tive uma observação hoje incrível, que foi o seguinte. Estava no armazém e um colega meu disse assim: epá, eu às vezes estou a registrar na caixa e faz-me impressão. Os imigrantes que chegam à caixa, pedem fatura, mas nem sabem falar português. Pedem fatura com contribuinte. Então, mas ele nem sabe falar português. Mas já tem número de contribuinte? Esquece. E ele disse: oh man, então, Pode ser ilegal. O Estado aceita pessoas ilegais, mas não aceita pessoas sem número de contribuinte. Isso aí já antigamente era assim. Pá, nós não te vamos legalizar, mas contribuinte tens que ter, porque a gente tens quer de te ter sacar. contribuinte. A gente quer te sacar dinheiro. E depois dizem aquelas medidas populistas: se pedires de fatura na loja, damos-te um carro. Agora já não há carros para não. dão 25 mil. Um vale em compras, é? Vale em compras Qualquer coisa. na Mercadona. Mas ainda sorteiam, mas Já, ainda já agora sorteiam. outra coisa que é, havia uma promessa que é: nós vamos pôr toda a gente a pagar impostos e aí nós vamos pagar menos, porque todas mais pessoas vão pagar e nós vamos pagar menos. E a verdade é que cada vez mais pessoas pagam. Agora os últimos são as empregadas domésticas, têm que ser Ainda declaradas falei também disso crime. ontem na reunião de condomínio. E atenção, eu não sou a favor de que se alargue a base das pessoas que pagam. Agora, eu não estou a ver a fatura a baixar. Portanto, isso é um argumento populista, que é esses malandros que não pagam têm que pagar. E quando os malandros, que é para nós também baixar os impostos, os malandros começam a pagar E não baixa os impostos. e os impostos não baixam. é. Não será isto um argumento populista? Que é, eu vou à revolta das pessoas e depois, o que é que eu faço com isso? Níqueles. Guarda no bolso. Exatamente. Pois é. Vamos fechar agora? Vamos fechar. Então pronto, vamos desligar. Tá. Até à próxima, pessoal. Até à próxima, até o 13º. Até o 13º. Devia ser o 13º mês. Às fressureiras, lava a tromba a qualquer fantoche e lava a boca depois de um broche.